Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Reinaldo Fleming Neto. Eu sou proprietário da Lunic Odontologia e esse aqui é o Lunicast, o nosso podcast. A gente está fazendo esse podcast aí para trazer para vocês muita informação, tudo que a gente não vê na internet sobre os tratamentos, sobre os pacientes, sobre os dentistas. Então vocês vão ter muita informação aqui com a gente com esse nosso podcast. Solta a vinheta aí, Herbert. Lunicast, o seu momento para conversas únicas. E aí, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar aí nosso segundo episódio, nosso segundo podcast. Hoje a gente está com uma pessoa aí bem especial, uma pessoa muito importante aí para a clínica. É uma pessoa que está com a gente já há um tempinho aí, que é a doutora Tarla Oliveira. Olá, Tudo tudo bom, bem? doutora? Pedi para a doutora se apresentar um pouquinho, para a gente se conhecer, quem não conhece a doutora. Primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. É muito gratificante estar nesse momento com a Lúnica, vivendo esse novo projeto, esse novo desafio. E fazer parte disso é muito legal, é muito bacana. Eu me chamo Tarla. Eu sou cirurgiã dentista, né, de formação. Fiz graduação na UFSC, todo aquele processo inicial que a gente tem ali. Então, desde cedo, isso é uma coisa interessante até para já falar da minha história, porque os pacientes sempre falam muito que sou muito novinha, né? Então, todo mundo fica, a doutora é muito nova. Então, eu comecei muito cedo na graduação. Acho que... Agora que tu falou isso, tens que falar a tua idade. Não, tá? não vou falar a minha idade. Não vou falar a minha idade. Tem coisas que não se falam. Faz algum tempo ainda, mas ainda não. A situação da idade, né? A gente que é mais receosa, assim. Mas, doutora, conta um pouquinho para as pessoas o que tu faz aqui dentro da clínica, até para todo mundo entender bem aí. Acho que bastante gente conhece já, né? O pessoal os pacientes e tal, mas bastante gente que vai assistir aí não é nosso paciente. Aqui na clínica eu tenho algumas funções, né? Eu comecei como protesista. Quando eu cheguei aqui, eu entrei já como protesista na área de prótese. Então, a minha formação, ela vem nessa área de reabilitação. Então, eu entrei como protesista. Logo em seguida, eu virei avaliadora. Então, muitos me conhecem até da internet. Faço vários vídeos chamando vocês para virem aqui na clínica. Nos conhecer a clínica. Depois disso, agora hoje eu também sou implantodontista, então hoje eu tenho 3 funções. Eu faço prótese, implante e faço avaliação também. Responsável por muitas das reabilitações aqui da clínica, do início ao fim. Então, tem pacientes que passam por mim desde a triagem, primeira consulta, fazem preparo para prótese, cirurgia e depois finaliza a prótese. Então, tem pacientes que fazem todo esse caminho comigo. Apesar que agora eu tô meio que mudando um pouquinho as minhas rotas aqui dentro. Mas ainda sigo nas mesmas funções por enquanto. Tá, doutora, vamos traduzir isso aí para todo mundo. Tu falou que tu é implantodontista. O que implantodontista faz? Implantodontista faz muitas coisas, mas principalmente a gente faz a parte cirúrgica de colocação de implante, né? Então, para colocar dentes fixos nos pacientes que usam próteses dentárias, principalmente próteses, aquelas removíveis, que não tem conforto, não geram uma qualidade de vida e até uma segurança para o paciente. Então, hoje a gente tem a possibilidade, graças a Deus a odontologia evoluiu, para que a gente pudesse trabalhar com os implantes e devolver essa função mastigatória para os pacientes. Então, eu faço a parte cirúrgica, que é a instalação dos implantes. E depois disso vem a parte protética, que é onde a gente devolve o sorriso para o paciente, que ele pode voltar à vida normal, até às vezes como ele nem lembrava antes como era quando ele tinha dentes. E conta uma aí que eu acho que as pessoas não devem entender muito bem, o que é ser um avaliador? Tô descobrindo ainda. Não, mas assim, o avaliador, ele vai ser o primeiro profissional que o paciente ele vai ter contato aqui na clínica, né? Então, ele tem todo o contato com as meninas, mas ele vai ser o primeiro dentista que o paciente vai ter contato aqui na clínica. Então, somos porque o doutor também é avaliador. Para quem não sabe, eu sou avaliador aqui da clínica também. O doutor é avaliador. Então, somos nós que
fazemos toda essa parte inicial do atendimento do paciente, desde a hora que ele entra na clínica, que ele vai conhecer a clínica, ele faz todos os exames, então a gente acaba fazendo todo o diagnóstico, toda a anamnese, tudo bem completo, para que esse paciente possa entrar dentro do nosso fluxo da clínica já, com tudo que é necessário para ele realizar o seu tratamento. E aí o avaliador, a gente tem a função de, além de conhecer, ter o primeiro contato com o paciente, conhecer o paciente, de planejar todo o caso do paciente, do início ao fim. Ou seja, o paciente veio aqui, eu quero botar dentes fixos, doutora. Então, a partir dali, a gente vai ver as condições que ele tem, tanto biológicas, ósseas, as partes, o que incomoda ele também em questão de função, porque muitas vezes o paciente vem aqui, ele quer mastigar de novo, ele quer sorrir, então ele vem com um objetivo. E aí a gente faz com que tudo que a gente reúne de documentação desse paciente para que ele possa realizar o tratamento. Então, o avaliador é quem define todo o trajeto do paciente aqui dentro da clínica. E sempre também, junto com o paciente, é importante ressaltar isso, a gente define o que seria o melhor tratamento dele para ser realizado aqui dentro da clínica. Eu tenho... isso eu acho legal porque, assim, ano que vem faço 20 anos de formado. E eu vi um pouco a evolução da odontologia, né? Eu costumo dizer que a gente... de 10 anos para cá, talvez um pouquinho mais, a gente seguiu o caminho que a medicina fez há muitos anos atrás, que é essa questão da especialização, né? Que é a gente ter pessoas especializadas, aquela coisa, né? A gente sempre diz que tem um ortopedista que é especialista na unha encravada do dedo do pé, mas a gente está fazendo quase isso. A gente pega, por exemplo, tem um implantodontista especialista em all-on-4, tem algumas coisas bem especializadas. Isso é muito bom para o paciente, porque ele está tendo tratamentos de muita qualidade. Só que isso gera outro problema, às vezes, que isso acontece na medicina também, mas a gente tem visto isso muito na odontologia, que são pessoas que vão, por exemplo, uma clínica especializada de implante, e às vezes ela precisa de aparelho, às vezes ela precisa de uma restauração, e o implantodontista vai ter a visão para o aparelho. Então, eu acho que o avaliador é um cargo extremamente difícil, de uma responsabilidade muito grande, porque a gente basicamente tem que entender um pouquinho de cada especialidade, e não pode ser, por exemplo, como era um dentista generalista antigamente, que atendia de tudo, porque hoje em dia não vai conseguir atender de tudo com qualidade, mas a gente precisa conversar com todos os profissionais e para a gente fazer um plano de tratamento do paciente que faça sentido e que seja o que o paciente quer e o melhor tratamento que a gente pode dar. E isso eu acho que é uma coisa que eu vejo muito pouco ainda nas clínicas odontológicas. Eu acho que isso está iniciando e em grandes centros a gente vê algumas clínicas, né, por exemplo, São Paulo, alguma coisa tem, mas eu vejo muito pouco ainda. Eu acho que isso aí é uma coisa bem legal que a gente tem feito, né, doutora? O avaliador eu vejo assim muito que a gente também tem que pensar às vezes fora isso que o doutor falou, fora da nossa especialidade. Eu tenho que olhar para o paciente e para o caso do paciente e definir quais especialidades ele vai passar e qual a ordem dessas especialidades. Ele não pode chegar indo direto para a cirurgia se ele tem que fazer limpeza antes. Ele não pode chegar indo direto para o aparelho se ele tem restaurações ou cáries para fazer antes. Então, toda essa logística que envolve várias especialidades, a gente tem que estar aberto a isso. E isso é muito difícil. Até ter profissionais no mercado que consigam olhar um caso de um paciente e falar assim, não, esse caso a gente tem que começar a reabilitação dele assim, 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 assim. Por quê? Porque muitas vezes a gente pega casos pela metade, casos muito retrabalho. Hoje em dia eu vejo a odontologia como uma odontologia de retrabalhos, que são casos que foram feitos às vezes picotado, os dentistas generalistas às vezes faz uma parte aqui, faz uma parte ali e não vê um plano todo para o paciente e acaba ficando várias partes de vários tratamentos tudo incompleta. E pegar um caso assim e desbagunçar tudo e botar no eixo tudo certinho para colocar na ordem de tratamento, para entregar um resultado legal para o paciente lá no final, acho que é o maior desafio do avaliador. Eu escuto bastante de paciente, eu acho que tu deve escutar também, que é falar assim, nossa, doutor, mas eu já fiz 5 avaliações e me deram 5 opções completamente diferentes. Como é que eu vou saber qual que é a melhor opção?
E às vezes a gente olha, as 5 opções são realmente opções viáveis para o paciente, ninguém tá, vamos dizer assim, fazendo uma cagada ali. Sim. Mas eu acho que a grande questão é a gente entender o paciente, conversar com o paciente, fazer ele ter o entendimento e ter a informação, né? Tanto é que, a gente está fazendo aqui o podcast é exatamente para isso também, porque a gente acredita que o paciente tem uma inteligência e ele consegue tomar decisões da boca dele. Só que, obviamente, eu como profissional, eu como avaliador, eu como implantodontista, que também sou, preciso passar todas as opções para ele saber qual caminho ele vai tomar, né? E eu acho que a grande sacada é essa, é a gente entender que cada paciente tem a individualidade, cada paciente tem uma boca diferente, né? E essa dificuldade de planejamento é uma coisa que a gente precisa fazer e precisa aprender a fazer. Doutora, eu queria perguntar um pouquinho para ti também, porque assim, não sei se todo mundo te conhece, mas tu trabalha muito com odontologia digital. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre odontologia digital, mas eu queria que tu falasse um pouco do teu caminho. Tu falou um pouquinho do teu início de história ali na faculdade, mas vamos dizer, alguém que está vendo aí e fala assim, eu quero ser um dentista de renome, né? Qual que seria o passo a passo aí para a gente chegar nesse ponto de, legal, eu estou consolidado, estou trabalhando, estou ganhando meu dinheiro, né? Qual é o caminho aí que a gente tem que chegar? Se é um caminho longo, como é que funciona isso? Eu ainda estou no caminho, né? Desde, como eu tinha falado um pouquinho antes, eu comecei muito cedo a faculdade, terminei a escola com 16, acho que a história é parecida, né? Terminei com 16, já 17 eu já entrei na faculdade, então fiz ali minha graduação. Durante a graduação, eu sempre quis ir para a área de cirurgia, acabou que eu desviei um pouco e caí na prótese, amei. E na própria prótese eu fui sendo introduzida lá na 6ª fase ainda. Nem tinha tido ainda radiologia, nada, eu fui sendo introduzida às partes de odontologia digital. Eu venho a minha formação ali foi bem a divisão entre estar entrando odontologia digital nas universidades e a partir de agora não vai ter mais volta. E antes de mim não tinha quase nada de odontologia digital nas universidades. Então, participei sempre de muitos projetos e isso eu aconselho qualquer estudante de odontologia a aproveitarem a faculdade, fazerem estágios, irem atrás das áreas, buscar conhecer e não só às vezes as áreas que você gosta, porque, por exemplo, estagiar em outras especialidades permite hoje que, por exemplo, eu seja avaliadora. Porque eu lembro que em determinado estágio eu estava lá fazendo parte do tratamento de canal, a parte de aparelho e tudo mais. Então, para quem busca ser um profissional assim de renome, é importante começar cedo e estar muito atento às coisas do mercado. Quando eu comecei com a odontologia digital lá na 6ª fase, eu não entendia muito bem. Me colocaram na frente de um computador e falaram, tem esse programa aqui, mexe, se vira. E ali, aos poucos, eu fui aprendendo. E eu fui aprendendo. E quando eu terminei a graduação, eu já sabia fazer planejamentos e desenhos. Eu tô falando de planejamento digital. Deixa eu explicar um pouquinho. Tem algumas formas da gente planejar um implante, né? Construir uma boca é como se fosse construir uma casa. Dá pra gente chegar lá e botar cada tijolo e depois desmontar tudo e ficou tudo errado. Ou a gente projeta desde o início para sair tudo certo. E o implante é a mesma coisa. Então, a gente faz todo um planejamento antes para que lá na frente isso dê tudo certo. E esse planejamento ele pode ser feito de 2 formas, né? Totalmente analógico, com radiografias que são em 2 dimensões. Então, muitos pacientes conhecem, que são as panorâmicas, aquelas radiografias pequenininhas. E podem ser feitos de forma digital hoje, que é as tomografias e os softwares de odontologia que permite isso. Legal é que, por exemplo, logo que eu entrei na clínica foi bem interessante, porque uma das coisas que me trouxe trabalhar aqui foi isso, que a gente tem, como cirurgião, tem acesso tem tomógrafo aqui dentro da clínica, então, para nós dentistas, essa parte digital é ótima, porque tudo que eu consegui aprender naquela minha fase de digital lá da graduação, hoje eu tenho ferramentas dentro da clínica que me possibilitem continuar com a minha linha de aprendizado. Então, tem tomógrafo, a gente tem também os scanners, isso a gente fala mais daqui um pouquinho. Depois da graduação, fui para o mestrado foi todo da parte digital.
Então, ali eu entrei bem em odontologia digital, e odontologia digital hoje nada mais, nada menos que a gente pegar o nosso paciente analógico, que a gente chama, né, físico, transferir todo ele para o computador através de arquivos, através de documentações, essas que eu já citei, fazer tudo através de programas para que a gente consiga dar para o paciente o melhor tratamento possível. Entregar uma precisão, entregar um tratamento de qualidade. Então, tudo que a gente tem de tecnologia hoje é para agregar nos tratamentos dos pacientes. Eu peguei essa transição, né? Na verdade, a minha odontologia, quando eu me formei, era uma odontologia 100% analógica, né? E a gente trabalhava ainda com amálgama, que é aquela restauração escura, que é com mercúrio, prata. Tive isso na faculdade, de misturar aquelas coisas. Eu já não tive isso. Então, falei que não vou falar a minha idade, né? Mas, eu já não tive isso, dessa eu passei. Não, eu tive. E assim, eu na minha faculdade jamais imaginaria que a gente está vivenciando tudo isso. Eu vejo hoje em dia como um problema ainda, que eu acho que a odontologia precisa melhorar, como um todo, é exatamente essa questão do acesso que os pacientes têm a tudo isso. Porque a gente olha, por exemplo, graças a Deus aqui na clínica a gente tem uma estrutura bem legal, mas assim, vamos botar aqui a Grande Florianópolis. Se eu não me engano, a Grande Florianópolis é mais de 1 milhão de habitantes, acho que 1,5 milhão, uma coisa assim, se contar toda a Grande Florianópolis. A gente conta nos dedos de uma mão as clínicas que têm essa estrutura de tomógrafo dentro da clínica, scanner. Eu tenho uma coisa que até eu estava pensando enquanto tu falava, assim, cara, quando eu me formei em implantodontia, isso deve fazer uns 17 anos atrás, a gente já existia tomógrafo, a gente pedia a tomografia para o paciente, mas a gente não tratava essa imagem no computador. Então tinha uns templatezinhos, para quem não sabe o que é template, é um plástico, um papelzinho transparente que tinha o desenhozinho dos implantes, e cada desenhozinho desse implante ele vinha já com a margem de erro ali que dá do raio-x, e a gente fazia os planejamentos assim, simplesmente botava aquele papelzinho ali com uma reguinha, ia medindo. E, nossa, assim, o que a gente vê hoje em dia, de pegar um tomógrafo que a margem de erro ali é de menos de 1 milímetro na tomografia, fazer o planejamento digital, usar o scanner, usar a impressora 3D. E, às vezes, até eu fico assim, pena que não são todas as clínicas que têm isso realmente, porque, claro, é um investimento pesado que a clínica precisa fazer para ter tudo isso aqui dentro, mas no final os dentistas estão se formando e acaba que eles não vão aplicar isso, né? Vamos ver, de repente aí num futuro próximo aí as coisas até ficam um pouco mais baratas, mas é uma pena que isso não esteja acessível para todo mundo, porque isso melhora, assim, ó, eu que vejo como era o antigo, não que a gente fazia coisas ruins, mas é que é tão mais melhor as adaptações, o processo todo, que é uma diferença bem grande, assim, isso... essa falta de acesso eu acho que ainda é um problema, porque 90% das clínicas não tem tudo isso, né? Não sei o que tu pensas disso tudo. Além, tem a falta de acesso, eu tive a oportunidade de ter na faculdade, tem gente que não tem, tá? E isso, por mais que seja tá vindo cada vez mais forte, mas tem gente que ainda não tem essa formação. Eu tive essa oportunidade de ter, mas também não me adiantaria nada ter essa oportunidade de ter aprendido lá atrás, se eu já não trabalhasse num lugar que eu pudesse aplicar tudo que eu aprendi. Eu ia acabar ficando obsoleta e não ia aproveitar além tudo. de tu desaprender, é uma coisa que tá um processo evolutivo muito grande, né? Porque a gente olha, por exemplo, assim, o software, por exemplo, do scanner. Os caras estão atualizando aquilo ali a cada 2, 3 meses. Então, né, tá saindo coisa nova, tá saindo... Então, não é só essa questão de se tu não seguir ali aquele estudo e aquele acompanhamento próximo, nossa, é quase impossível se manter, sabe? De acompanhar. E a odontologia digital é como qualquer outro item digital, né? Tudo atualiza, tudo a todo momento, todo instante. O celular, a gente abre uma nova atualização. Tudo uma nova atualização. Então, a gente tem que estar muito... que nem o doutor disse, acompanhando diariamente o que está acontecendo para poder aplicar, e toda atualização que tem é algo de benéfico para o nosso paciente, é algo que a gente pode agregar no tratamento dele. E até não sei se todo mundo aí entendeu essa questão do scanner. O scanner, na verdade, ele está substituindo aquela moldagem que a gente colocava com aquela massinha grudenta e tal, que secava e tudo mais.
Ele é uma imagem 3D, como se fosse uma câmerazinha que vai filmando a boca do paciente e vai construindo um modelo de dente ali na boca. Né? Depois a gente pede ali para Tamires e para o Ebert botar na edição. Bota na edição aí o escaneamento. Um escaneamentozinho. Tem, inclusive, no nosso Instagram, para quem quiser dar uma olhadinha. Né? Tem. Como é que é o Instagram lá, Tamires? É Lúnica Odontologia? Tá, Tamires disse que é Lúnica Odontologia. E acho que tem até um da doutora Tarla lá, fazendo escaneamento das facetas. Que isso é bem legal e assim, basicamente a gente tem tudo no computador, faz a cirurgia no computador, faz os dentes no computador, para a hora que for para a boca do paciente isso fica muito mais assertivo, né? Então é bem legal. É muito mais rápido de fazer e entregar para o paciente também, né? Com certeza. E a previsibilidade, né? Até o paciente ver antes de fazer na boca todo o processo, né? A gente ainda vê, né? O pessoal ainda falando muito em fazer as coisas na mão e tudo mais, mas, sabe? A gente vê para tudo aí que realmente, se a gente for pensar em tudo na vida, o que está sendo feito pelo computador e por máquinas ajudam a gente, né? A gente tem que... E o legal agora é que, além de tudo, toda essa evolução que tem, agora está vindo toda a parte de inteligência artificial para odontologia. Então, escaneamento de face, esses aparelhos que separam o que é osso do que é tecido mole. Para gente técnica, assim, técnica cirúrgica, é uma acurácia, uma forma muito melhor, precisa para a gente poder enxergar e trabalhar cada vez melhor. Porque quanto mais referência eu tiver daquela região que eu estou trabalhando, mais eu sei aonde eu estou trabalhando. Porque na época do doutor que usava aquelas lâminas, vocês trabalhavam no escuro, né? Vocês olhavam ali e imaginavam, vai ficar bom um implante aqui, então vamos fazer aqui. Hoje não, hoje no computador a gente simula, a gente coloca, instala o implante já no computador e daí depois vai para o paciente, isso eu acho muito bacana. Eu sempre falo para os pacientes, eu primeiro opero o paciente no computador e depois eu opero o paciente na cadeira. E o que tu acha que vem pela frente aí, doutora odontologia, se a gente for pensar daqui a 10 anos, tu que dá curso de assim, planejamento digital e tudo mais, o que tu acha que nós vamos... Ao mesmo tempo que é previsível, é imprevisível, porque desde ali da época do meu mestrado, a gente via algumas possibilidades de escanear a face do paciente. E eu não estou falando de muito tempo, eu estou falando de 3 anos atrás. Então, escanear a face do paciente, mas será que a gente vai conseguir trabalhar com escaneamento de face? Agora, no último congresso dos Estados Unidos de Chicago, eles, além de escanear o rosto do paciente, eles escaneiam os planos, mostra o paciente de lado, de cima, de baixo, já junta com a tomografia. Então, essa questão da inteligência artificial está melhorando cada vez mais. Eu acho que vai ter um momento que a gente quase não vai mais operar, a gente colocar a mão no paciente. Vai vir tudo por máquina, que nem robozinho, que nem na medicina, né? Sim. A única diferença é que realmente já existe um investimento em máquinas e equipamentos e vai ser um investimento cada vez maior também que as clínicas vão ter que fazer para poder se adequarem a esse meio. Não tem jeito. Mas esse negócio de pensar em evolução, a gente sempre acha que as coisas vão demorar muito mais do que elas acontecem, né? Eu lembro, quando eu fiz a minha segunda especialização em prótese, a gente teve uma aula, tava no comecinho da odontologia digital, e a gente teve uma aula que eles trouxeram um CEREC, que é um scanner, eu não vou dizer que é um scanner antigo, porque scanner é uma coisa nova, né? Mas ele era, assim, só para as pessoas terem ideia, ele era, os scanners, a maioria dos scanners hoje em dia, eles trabalham com filmagem, então a coisa vai bem dinâmica, a pessoa vai escaneia, sei lá, 5 minutos para escanear uma arcada inteira, talvez até menos. Aquele lá, ele era por foto, então ele ia fotografando, demorava um tempão para escanear a boca do paciente, tu olhava aquilo e falava, nossa, isso aí acho que dá mais trabalho tudo, do né? que... Nossa, travava tudo, era um desânimo. E eu lembro quando eu olhei aquilo, eu já falei assim, isso aí é muito, muito top, e pensava assim, eu acho que eu não vou viver isso aí nunca, né, isso aí eu vou me aposentar e não vou ver nada. E, o negócio foi, tu vê, hoje em dia a gente tem dentro da clínica, tem... Sabe, com a impressora 3D dá para imprimir modelo, dá para imprimir guia, dá para, sabe, Dá para imprimir até boneco pro Pedro, se você quiser. Então, Para quem não sabe, o Pedro é meu filho. Dá para imprimir tudo. Dá para fazer bastante coisa. Isso tudo é a tecnologia que permite, né? Não tem como fugir. Com certeza. E, doutora, me conta aí, que eu tô sabendo uma história de medo de dentista aí, que tu tem medo de dentista, que história é essa? Me conta aí.
É engraçado porque eu atendo muito paciente. Odontologia, ninguém gosta de vir no dentista, vamos ser abertos, né? Algumas pessoas gostam. Raramente. Doutor, tu gosta de ir no dentista? Seja sincero, assim, nossa, que Eu vou- legal, eu hoje vou eu todo vou no dia? dentista. Não, você é o dentista. Você é o dentista, mas eu vou todo dia no dentista, paciente. É uma coisa muito confortável. Claro que a gente hoje tenta deixar isso da forma mais confortável possível. Eu tinha medo de dentista. A minha mãe esperou eu me formar para ela me dizer essa frase. O dia que ela viu que eu peguei o meu canudo do diploma, que eu desci do palco, ela falou. Ela olhou e falou, eu não acredito. Eu falei, o quê? Eu não acredito que tu virou dentista. Eu, por quê? Porque você berrava no dentista. Você tá no dentista. Eu falei, pois é. Eu tinha medo de dentista, sempre tive medo de dentista. Eu não tô falando que eu era bebê, não. Eu tinha 10 anos. 10, 12 anos. E eu gritava. Uma vez eu lembro, eu fiz um escândalo. A minha mãe só me olhava, que eu tinha medo, não sabia se eu tinha mais medo do dentista ou se eu tinha medo da minha mãe quando eu saísse de dentro daquela sala. Porque o bicho ia pegar. Depois disso, ela não me levou mais no dentista, daí eu tive que ir com os meus padrastos, os dentistas, porque ela disse que ela não ia me levar mais para não passar vergonha. E aí, eu sempre quis ir para a área da medicina, resolvi fazer odontologia para testar, né? Vamos testar. Tinha 17 anos, eu tinha tempo ainda para entrar em medicina. Vamos testar. E eu passei. E acabei entrando e gostei. Eu sempre falo assim, a gente só não gosta do que a gente não conhece, né? E aí eu passei, gostei. Na segunda fase não sei se eu gostei tanto. Mas depois eu fui amando. Daí eu me encantei pelo público, fui me encantando cada vez mais pelos pacientes. E fui tendo até uma empatia com essas pessoas que têm trauma de dentista, sabe? Eu fui, desde os meus projetos, sempre tratei muito idoso. Eu sempre me identifiquei muito com o público dos idosos. Eu adoro atender idoso. É uma paixão que eu descobri. E com eles eu aprendi muito essa questão de empatias. É um público que a odontologia, já que a gente está falando de tempo de odontologia, a odontologia de 30 anos atrás não era a odontologia de hoje, né? Com certeza. Então, era uma odontologia extremamente traumática, era uma odontologia... Eu já era frescurenta, porque eu não tenho 30 anos atrás, né? Então, eu fazia frescura. Mas, os pacientes, muitos... eu pego todos os dias pacientes que foram traumatizados pela odontologia mutiladora, que teve há muito tempo atrás. Isso é triste para a profissão, mas, ao mesmo tempo, serviu de motivação para que a gente mudasse, né? Mudasse a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de atender os pacientes. E desde que como eu sempre tive esse receio, busquei sempre ter esse acolhimento com os pacientes. E com cada história que passou por mim, de pacientes que perderam os dentes de inúmeras formas, formas tristes, assim, que você nem se imagina hoje em dia acontecer. Então, eu busco esse acolhimento maior com os pacientes, ainda mais porque eu faço uma área que quase ninguém gosta muito, que é a cirurgia. Então, eu sempre, por esse medo que eu tenho de dentista, ele me tornou, acho que hoje, uma boa profissional nesse sentido de empatia. De querer fazer com que a experiência do meu paciente no dentista não seja pesada. De não ter aquela coisa de ele ter que sofrer. Porque eu já peguei muitos pacientes com ansiedade, com crise, de pânico de ele entrar no consultório e ele ficar nervoso, ele ficar tenso, de suar. E a gente tá só conversando, que nem a gente tá conversando aqui. Porque é trauma, é pânico. Então, a gente vai aos poucos conversando com o paciente, ganhando o paciente, criando aquela confiança e até mostrando para o paciente que hoje em dia a gente atende, pelo menos eu gosto de atender os pacientes de uma forma bem diferenciada. De conversar, de acolher e criar um ambiente para eles desde o dia da cirurgia. É um dia, de certa forma, é um dia importante, porque às vezes aquele paciente ele nem dormiu, às vezes à noite de ansiedade, às vezes não é uma ansiedade de medo, às vezes é uma ansiedade que ele está ansioso pro tratamento que ele vai receber, porque ele sonhou com aquilo a vida inteira. E aí ele tá na expectativa, porque são vários processos. Tem gente que não tem dente desde os 15 anos. E tem uma vida e ela sonha com aquilo. E a partir do momento que ela sonha com aquilo, desde o primeiro dia que ele entra na clínica, é uma transformação. Tanto a gente tem um monte de paciente que chega a chorar e se emocionar da realização que a gente trouxe para eles. Então, desde o dia de cirurgia do paciente chegar mais cedo, da gente dar uma medicação para o paciente ficar mais tranquilo, colocar uma musiquinha mais tranquila, às vezes uma cobertinha, alguma coisa para o paciente, para ele
ficar mais calmo e ir acolhendo esse paciente nesse ambiente para que ele possa ter experiências boas. O que me deixa mais feliz é quando o paciente olha para mim e fala, nossa, a doutora foi muito melhor do que eu imaginava. Isso é o que me deixa mais leve, assim, porque eu penso, eu não estou traumatizando ninguém como eu fui traumatizada. E uma coisa que eu acho que é difícil também é desconstruir isso na cabeça dos pacientes, né? Porque a gente fala, por exemplo, na cabeça desse paciente, que vamos botar ali um senhorzinho ali de 70, 80 anos, que sofreu um monte com um monte de dentista e já escutou um monte de história, porque daí, assim, o implante parece uma coisa moderna, mas, pô, a gente tem implante o quê? 50 anos? Não. 50 anos, histórias de implante, 50 anos. E vamos dizer aí que, sei lá, no Brasil, pelo menos 25 anos com bastante... Quem tinha bastante condição, né? Não, mas eu digo assim, ó, sendo com uma distribuição mais ampla, eu acredito que sim, porque assim, ó, eu vou te dizer por mim, eu estou formado vou fazer 20 anos de formado ano que vem, e já tinha bastante venda de implante. Só que aquele procedimento lá de 20 anos atrás, era aquela história, a gente fazia na reguinha, só que na hora da gente abrir o retalho é cortar a gengiva, a gente não tinha certeza daquele osso que estava ali. Então, o que a gente precisava fazer? Precisava abrir tudo. Então, basicamente, a gengiva do paciente a gente abria toda para visualizar o osso, para daí sim colocar com tempo de cirurgia maior, com um pós-operatório pior e tudo mais. E aí, às vezes, o paciente já está traumatizado com o que ele viveu há 30, 40 anos atrás. E além desse trauma, ele escutou outras histórias de outros amigos e tudo mais que fizeram implante e vem aquele terror, né? Nossa, eu fiz e tudo mais, mas para mim foi terrível. Eu tive que fazer enxerto, né? Por exemplo, enxerto ósseo é uma coisa que quando eu me formei em implantodontia, a gente trabalhava com o osso do ilíaco, tirar o osso aqui do quadril do paciente, o paciente ficava manco 2 semanas andando mancando ali para botar um enxerto na boca do paciente. Hoje em dia... O paciente tem trauma disso até hoje. E a tecnologia desenvolveu enxertos que não precisa mais disso. Exatamente. E aí a pessoa fala, não, mas o doutor tá falando aí, eu não é bem assim não, porque eu sei de umas 3 pessoas aí que fizeram implante que não foi essa coisa toda, né? E além de tudo, a opção de ter sedação, né, que a gente tem, trabalhar com médico anestesista, eu acho que isso até para o cirurgião dá uma segurança bem boa, né? É maravilhoso para quem opera também. Porque a gente se preocupa daí somente com o tratamento, o procedimento que a gente está fazendo, né? Tem um médico ali do lado que está cuidando de toda a respiração do paciente, o sono que o paciente está tendo, ele já dá medicação para dor também, que facilita bastante. Então, são coisas que foram evoluindo, né? Acho que paciente que tem comorbidade também, né? Paciente cardíaco, paciente que tem um histórico assim vasto de problemas, eu acho que isso dá uma segurança Bem legal. muito boa. O doutor falou ali também nessa questão de abrir todo o retalho. Hoje em dia, uma das coisas que a tecnologia permitiu é a gente fazer a cirurgia sem retalho, né? Uhum. Então, tem alguns casos que é indicado em que a gente pode fazer cirurgia sem abrir a gengiva como tinha que abrir antigamente e ainda terminar sem ter que dar ponto. Então, às vezes o paciente não... mas nem parece que fez nada, colocou alguma coisa ali. Tem paciente que tem que mostrar o raio-x. Ó, tá vendo? Antes tava assim, agora tá assado. Porque realmente foi... Nossa, mas fulano falou que foi tão horrível. Eu sempre falo, é experiência, tá? Cada pessoa tem uma experiência com cada tipo de procedimento, desde ele odontológico, médico, qualquer coisa assim. A gente se procurar propaganda, o pessoal fala até cirurgia sem corte, né? Uhum. Que na verdade não é sem corte, mas vai ter corte, mas quase é mínimo. sem corte. É mínimo. Eu gosto de sempre falar cirurgia guiada, assim, eu faço analogia para os pacientes de médico que faz cirurgia por vídeo ali, né? Que coloca só os 3 pontinhos, fica com a câmerazinha. E eu acho que é um procedimento, implante dentário e tudo mais, ele cada vez mais ele está se tornando um procedimento mais complexo, que o profissional precisa estudar mais, precisa estar capacitado. É uma coisa que a gente está trabalhando com milímetros ali, que 2 milímetros para um lado de erro vai arrebentar com todo o tratamento. Só que se o profissional tiver equipamento, tiver tudo ali pronto, a morbidade é muito pequena, né? Uhum. Então, às vezes, o paciente ele confunde que, tipo, não, é um procedimento complexo, então, meu Deus, terrível e tudo mais, e não, né? É um procedimento que é um cortezinho, é um implantezinho, um implante dentário, para vocês terem ideia, tem
10 milímetros de espessura por 3,5 de diâmetro. 10 milímetros ainda é um implante já médio, né? Porque tem implantes menores. Então, é um parafuso bem pequenininho, né? E às vezes a extração do dente faz o procedimento demorar mais do que Eu ia falar agora. Eu sempre falo para os pacientes, às vezes é mais chatinho extrair o dente do que colocar implante. Porque o dente tem ali a questão do feixe vasculonervoso e tudo Ligamento, mais. as raízes, tudo. O implante é bem mais tranquilo, assim. Uma coisa que não demanda muito. E os pacientes às vezes me perguntam muito sobre repouso, né? Eu vou fazer cirurgia, tem que ficar quanto tempo de repouso? Teoricamente, tem que ter um repouso inicial, um repouso ali absoluto, que a gente chama, mas a gente fala absoluto por quê? Porque se a gente falar para o paciente que não precisa fazer repouso, ele sai correndo no dia seguinte. Então, assim, não dá. A gente tem que falar, não precisa ficar de repouso. Ficar de repouso, eles saem viver a vida normal. Eu tenho um paciente aqui na clínica, a primeira cirurgia que a gente fez, ela não fez repouso. Aí a filha veio, aí eu falei com ela, tem que fazer repouso e tudo mais. Aí a filha veio. Tá. Aí a segunda cirurgia dela, ela se comportou bem bonitinho. Ela fez o repouso. Aí, ela fez tanto repouso que depois que ela queria voltar às atividades normal, a filha pediu que eu mandasse um atestado. Liberando ela. Eu fiz por escrito. Ela, doutora, por favor, ela não tá acreditando em mim. Você pode escrever que eu já posso voltar a fazer minhas atividades normais. Eu falei, tá bom, eu escrevo. Porque, por mais que os pacientes, vocês não ficam quietos, não adianta. Então, assim, o primeiro dia, o segundo dia é um cuidado ali inicial. Mas, por exemplo, quando tu coloca implante mesmo, às vezes o paciente nem sente nada e já quer voltar à vida normal. Assim, bem básico. Às vezes o paciente acaba se sentindo tão confiante que foi tão tranquila a cirurgia e fala, não, mas tá de boa, eu vou voltar a trabalhar amanhã. Trabalha nem com o quê? Eu trabalho na obra ali, carregando saco de concreto. No sol quente. Não, doutora, mas meu trabalho é tranquilo, eu só vou ali, vou trabalhar só 4 horinhas no dia, trabalha com o quê? Carregando saco de cimento lá, vou carregar o caminhão. Mas é isso aí, doutora. Enfim, doutora, estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast. Nós temos tempo determinado para o podcast, nós não podemos. A Tamires está lá já brigando para a gente terminar o podcast aqui já. Só de olho no relógio. Mas com certeza a gente vai marcar outros, eu acho que, conversa para falar, a gente tem assunto para falar, a gente tem. E eu acho que o essencial desse podcast é isso, é a gente trazer essa informação, porque eu sempre digo, a gente vê muita propaganda de implante, propaganda e tudo mais, e o assunto eu acho que é tudo muito raso, sabe? Eu me coloco na posição que se eu fosse paciente, eu ia buscar uma informação, vou tentar entender um pouquinho melhor o que é o implante, como é que é, sabe? Aí aquela coisa, faceta, lente de contato, implante sem corte, scanner, sabe? Todo esse tipo de coisa, a pessoa fica mais confusa. E às vezes é difícil saber, qual profissional procurar, sabe? A ideia do podcast é isso. A gente vai fazer aí um por mês, é isso, Tamires? Vamos fazer um por mês aí, vamos tentar abranger o máximo de temas possível aí. Se quiser acompanhar aí, se inscreve no nosso canal aí. Deixa o like. Ativa o sininho. Viu? Tô aprendendo. Tá aprendendo? Vendo vídeo no YouTube pra saber como é que eles falam pra falar igual. Doutora, quer se despedir de todo mundo aí? Obrigada, né, por estar aqui. Foi um prazer estar conversando com o doutor e a Tamires ali de canto com a gente nesse momento e trazer um pouquinho mais sobre até a nossa experiência e compartilhar um pouquinho com os pacientes. Eu sou, que nem o doutor, adepta à informação. Eu acho que as pessoas elas têm que ser bem informadas, até para elas saberem o que elas estão colocando dentro do corpo delas, o que elas estão fazendo para elas, né? Então, não é qualquer lugar, não é qualquer dentista, não é qualquer clínica. Você tem que sempre procurar um lugar exatamente igual ao exame médico. A gente não vai em qualquer lugar. Se a gente tem, a gente consegue, a gente se dedica um pouquinho mais para ir num lugar de confiança. E no mais, o que precisarem de mim, estarei aqui na clínica. Estou na clínica vários dias da semana. Tá? Vão me encontrar em funções diferentes. Um dia eu vou estar de avaliadora, outro dia eu vou estar de cirurgiã e assim por diante. Mas continuem seguindo aqui os podcasts sobre outros colegas, né? Com certeza. Então foi isso, é um prazer.
Obrigada a todos. E Obrigada, se tiver doutor. disponibilidade, tu venha mais vezes também. Nós vamos te escalar aqui Assunto agora. não falta. Com certeza. Eu queria agradecer também, doutora. Acho que as informações foram muito boas. E mês que vem estamos aí de volta no próximo episódio. Vamos ver quem que a Tamires vai escalar aí para fazer o Eu já ia podcast. perguntar quem é o próximo Olha lá, convidado. É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, obrigada.